Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Abba, nosso amigo, conselheiro, nós estamos aqui em Tua presença nesta quarta-feira, tão poderosa e tão abençoada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, obrigado pelo dia, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado, meu Deus, por estarmos em Tua presença, ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa família, obrigado pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. Louvado seja o Teu santo nome, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Se estamos aqui, meu Deus, é porque o Senhor, meu Deus, nos abençoou. Somos abençoados por estar na Tua presença. Somos abençoados, meu Deus, por termos a oportunidade de ouvirmos, aprendermos e praticarmos a Tua palavra e as Tuas direções. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre o culto Pais e Filhos. Eu consagro o culto Pais e Filhos ao Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nós queremos aprender. Queremos entender e aprender, meu Deus, a andar conforme a Tua palavra. Visita cada pai, cada mãe, que haja, meu Deus, entendimento, sabedoria, visão, clareza. Meu Deus, que cada pai, que cada mãe, meu Deus, entenda a palavra e que tome a decisão de direcionar os filhos no caminho certo, na direção certa. Senhor, passa com Teu sangue sobre as nossas crianças. Senhor, guarde as nossas crianças, aqui, as crianças que estão na escola, acampa os Teus anjos, guarda, Senhor, livra de todo o mal, esconda as nossas crianças, meu Deus, proteja os nossos filhos para a honra e a glória do Teu santo nome, que nenhuma ferramenta preparada, arquitetada, planejada contra as nossas crianças, contra a vida, a saúde, as emoções, os pensamentos, não prosperará. Senhor, que todas as armadilhas contra as nossas crianças caia por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, acampa os Teus anjos ao redor das nossas crianças, livra de acidente, livra de queda, livra de se ferir, de se machucar, livra as nossas crianças, Senhor, de qualquer tipo de tragédia, situação, livra as nossas crianças, meu Deus, de abuso, Senhor. Quantas crianças que estão em perigo neste momento, livra, Senhor, acampa os Teus anjos, meu Deus, para guerrear, para lutar, para livrar crianças de abuso físico, emocional. Guarda, Senhor, meu Deus, guarda, Senhor. Nós estamos aqui, pedimos ao Senhor, guarde as nossas crianças de toda e qualquer ideologia errada, mentirosa, que não provém do Senhor. Livra as nossas crianças de tudo aquilo que é antinatural, antibíblico, Senhor. Guarda as nossas crianças, nossos filhos, nossos jovens, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo cada lar, cada família, que a bênção do Senhor repouse sobre cada família, sobre cada lar, em nome de Jesus, que haja paz, alegria, união, respeito, amor, sabedoria, discernimento, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui e queremos aprender com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém, graças a Deus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Projeto Casa Firme é um projeto que nasceu no coração de Deus. E é muito importante, é maravilhoso, né? Tem dias que você está precisando de uma palavra em alguma área da sua vida. Toda quarta-feira, Projeto Casa Firme, atendendo todas as áreas da nossa vida e nos ajudando e nos orientando. E hoje a palavra, eu vou seguir, né? Eu finalizei, eu li o livro Palavras de Destino, e como para você que é pai, para você que é mãe, esse livro é fundamental. Você precisa ler este livro, Palavras de Destinos, onde a bispa ela instrui, né? Vai te instruir como pai, como mãe, a como você deve conduzir a vida dos seus filhos segundo a palavra de Deus. Então, esse livro, Palavras de Destinos,
é muito importante, você que é pai, você que é mãe, na verdade todos, a lerem. E vamos então entrar nesse livro que tem direções que vai nos dar uma clareza. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Significa que ele era tentado, mas ele evitava de fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Então, Jó era um pai que estava ali, atento, cuidando e vigiando. Então, ele mandava os filhos se purificarem e ele fazia um holocausto de madrugada, um holocausto para cada filho. Um para cada filho. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Então, Jó, ele estava vendo a conduta correta dos seus filhos ali, ele via que eles tinham uma conduta correta, mas Jó se preocupava com o coração. Então, ele oferecia os holocaustos, por quê? Talvez eles tenham pecado no coração, então eu vou fazer pelo coração dos meus filhos. Então, Jó era um homem zeloso, cuidadoso. Ele protegia a sua casa, ele protegia a vida dos seus filhos, a vida espiritual. Então, a prática constante de Jó era seu pilar, era o pilar da família. Ele vigiava espiritualmente para todos os membros de sua casa. Ele estava sempre atento e oferecia sacrifícios pelos filhos, no caso deles terem pecado interiormente. Era um zelo necessário. Sempre preocupado com a comunhão, a retidão e a pureza que os seus filhos deveriam manter com Deus. Ele era muito preocupado com a comunhão dos filhos com Deus. Outro detalhe muito importante é que após os banquetes oferecidos, a orientação de Jó aos filhos era para que se purificassem. Os filhos de Jó já eram adultos e mesmo assim ele exercia a influência sobre a vida espiritual deles, que esse é um ponto muito importante. Eles já eram grandes, né? Já eram adultos. Mesmo assim, Jó estava lá, sempre presente, cuidando e zelando da vida espiritual dos seus filhos. Isso nos ensina, se você tem filhos já adultos, você pode e deve exercer essa influência espiritual na vida dos seus filhos, sendo que, conforme é entendido pela leitura das Escrituras, ouviam e reverenciavam o pai. Então, Jó era um homem muito importante, uma grande autoridade, um exemplo dentro de casa para os seus filhos, que já eram adultos. Mas isso começou já do dia para a noite? Não. Jó construiu esse respeito, essa admiração. Foi uma construção que começou lá, quando eles eram pequenos. Jó cuidava da vida espiritual da família, sendo um homem que se colocava como guardião do seu lar. Então, Jó se colocou como guardião do seu lar. Viveu temendo e reverenciando a Deus, dedicando-se a zelar e vigiar pela vida espiritual de sua família.
Nas escrituras, quando você medita, o que a mulher de Jó disse? Abandone esse teu Deus e morra. Então, a casa de Jó tinha uma mulher tola, mas Jó decidiu ser o guardião. Então ele foi esse homem, esse pai que guardou, que zelou, que protegeu esse lar. Quando um casal decide ter filhos, eles não podem simplesmente ser trazidos a este mundo e deixados para aprender sozinhos. Então, um casal que decide ter filho, vou ter filho, decido, e ele vai ser criado. Não, você tem que ter cuidado, pois se os pais não oferecem a orientação correta, baseada na palavra de Deus, o mundo fará. E a tendência do mundo é seguir o caminho do mal. A criação dos filhos de muitos casais que se dizem ser cristãos não tem sido diferente da criação dos filhos dos ímpios. Eles não temem a Deus e não reverenciam os pais, nem os idosos, porque seguem o exemplo dos próprios pais. Como pais, temos que ensinar os nossos filhos sobre hierarquia, reverência e respeito. Nossos filhos devem respeitar os mais velhos, aqueles que chegaram primeiro. A bispa sempre diz e prega que as crianças, os filhos, são como câmeras com perninhas que reproduzem tudo. Não é algumas coisas. As crianças, elas reproduzem tudo que os pais estão fazendo. Se os filhos virem os pais levando uma vida indisciplinada e bagunçada, é isso que eles reproduzirão. Muitos pais estão cobrando uma postura dos filhos, quando, na verdade, eles mesmos não dão um exemplo. Lembre-se, os filhos chegam até você totalmente amorais, para serem moldados à luz da palavra de Deus. Os filhos chegam como uma folha em branco. E somos nós, os pais, que moldamos, que desenhamos como vai ser o futuro dos nossos filhos. De que adianta, então, você, que é pai ou mãe, pedir ao seu filho para arrumar o quarto dele quando a sua própria vida é toda bagunçada? De que adianta cobrar do seu filho que ele seja estudioso quando você é relaxado e preguiçoso? Ou cobrar para que seu filho leve uma vida correta quando você mente, né? A bispa até ela traz isso da infância dela, que ela ouvia era um lar, né, cristão, mas uma vez o pai pediu para ela atendeu o telefone e o pai pediu para ela mentir. Eu não estou aqui. Ela não fez isso e ela foi corrigida por ter falado a verdade. E isso acontece em lares cristãos, onde os pais, eles ensinam algo, mas na prática a conduta é outra. Você não pode mentir. Na igreja, na Bíblia, você não ensina que você não pode mentir, mas em alguns momentos, diga que a mamãe não está. Fala que o papai saiu. Não, a mamãe está ocupada, quando na verdade a mamãe está deitada. A mamãe está deitada. Então, em lares cristãos, isso acontece. Então, eu ensino uma coisa, mas eu pratico outra. Ou proibi-lo de assistir determinada programação na televisão enquanto você está assistindo. Você tem dedicado mais tempo ao celular do que à sua família? Esse também é um grande ponto. Saiba que seus filhos estão observando e registrando tudo isso. Seu celular se tornou parte da baixela que compõe a mesa durante as suas refeições? Seus filhos estão notando isso.
Jó tinha uma influência significativa sobre seus filhos. Ele era irrepreensível e, naturalmente, eles encontravam nele um exemplo impecável de pai. Então, os filhos de Jó encontraram nele um grande exemplo de pai. Um pai preocupado, um pai cuidadoso, um pai zeloso. O mundo em que vivemos é líquido, onde tudo parece ser feito para não durar. Observamos homens líquidos, fracos, que não investem em relacionamentos e muitas vezes são incapazes de reparar as relações familiares. As relações familiares são muito importantes. Primeiro Deus, depois a minha família e então a igreja. Deus ama a família. Deus ama uma família unida, uma família que serve, uma família obediente, uma família disciplinada. Deus ama, Deus se agrada. Estamos em um mundo onde a noção do que é certo e errado tornou-se subjetiva, frequentemente ignorando o que a Bíblia afirma ser correto e incorreto. Dentro de igrejas, isso tem acontecido. O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Embora vivamos em uma época em que a religião desempenha um papel proeminente na política e em vários setores da sociedade, as famílias estão cada vez mais distantes de Deus, mesmo estando dentro das igrejas. Enganam-se aqueles que pensam que, devido à abundância de práticas religiosas, há uma presença significativa de Deus. Ainda que se fale muito sobre Deus, na realidade as pessoas estão distantes dele. Consequentemente, os cristãos estão se tornando cada vez mais semelhantes ao mundo, em vez de exercerem seu papel de sal e luz, contagiando positivamente. Apesar do crescimento do cristianismo, percebo a necessidade de cristianizar os próprios cristãos. Muitos lares estão desajustados e desequilibrados porque estão distantes de Deus. E a pergunta é: você realiza cultos domésticos? A palavra é lida em sua casa? A maioria das crianças não é educada para estar sob autoridade e submissão aos pais, o que faz com que esses filhos sigam rapidamente em direção ao caminho errado. Muitos pais não estão não estão praticando o que a Bíblia ensina, ensinando a criança o caminho que deve andar, que está em Êxodo. Olha, e honrar o seu pai e sua mãe também, porque fala: honra o teu pai e tua mãe para que te prolongues os seus dias na terra. Muitos pais não estão ensinando esse princípio aos filhos. Muitas crianças estão desrespeitando os próprios pais dentro de casa. Muitos pais que estão dentro da igreja estão agindo como os pais que são ímpios, que não conduzem, que não direcionam, mas deixam os seus filhos serem livres e fazerem as escolhas que eles bem desejarem. E não é bem assim. Temos que ensinar e conduzir a nossa casa, ensinar e conduzir os nossos filhos a seguir a luz da palavra de Deus. Eu não consigo entender pais que se dizem cristãos, que corrigem e educam, colocam os seus filhos de castigos, colocando algo que está ligado a Deus. Pais que colocam os seus filhos de castigo: você não vai na igreja porque você está de castigo. Não, você não vai fazer isso, você não vai ler a Bíblia porque você está de castigo. Você não vai orar porque você está de castigo. Acredite, tem pais que agem desta maneira,
que em vez de aproximar os seus filhos de Deus, eles estão afastando. Eu não consigo entender alguns pais que são totalmente contrários quando o filho ou a filha encontra uma pessoa dentro da igreja, né? Eu estou gostando do menino da igreja. E pais que se opõem, não, eu não gosto dele. Não, então por que você não gosta? Tem que ter um porquê. Então eu não consigo entender. Se esse jovem, esses jovens cresceram, estão há muito tempo na igreja, estão dando frutos no reino, na obra, houve mudanças, houve crescimento, houve arrependimento, está tudo caminhando, tudo indo, por que não? Mas parece que alguns pais, eles ficariam muito assim, felizes se os filhos estivessem relacionando com alguém de fora, com alguém do mundo. Talvez isso seria aceito. Então nós temos que tomar cuidado para não afastarmos os nossos filhos, mas sim aproximar os nossos filhos de Deus, da presença de Deus. Tem muitos pais que estão confundindo, estão bagunçando a cabeça dos seus filhos, pregando uma coisa, mas tendo uma atitude totalmente contrária daquilo que está pregando. E pregar não é só estar no púlpito. O meu púlpito não é somente esse. Eu tenho o meu púlpito dentro de casa, eu tenho o meu púlpito para os meus filhos, eu tenho o meu púlpito no casamento. Todos vocês, todos nós que estamos aqui, temos um púlpito dentro de casa, onde pregamos, onde ensinamos, onde dizemos o que deve ser feito, o que não deve ser feito, mas o que eu falo tem que ser coerente com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu prego. Então eu passei uma vida declarando que os meus filhos serão abençoados, que os meus filhos vão casar com um menino da mesma fé, com uma menina da mesma fé, e quando chega esse momento eu não aceito, então o que eu estou querendo? O que eu estou querendo então? Nos cultos, em quase todos os cultos, nós não colocamos as crianças em oração, nós não declaramos palavras de destino sobre os nossos filhos, mas é claro que nós também temos que estar atentos, porque em alguns momentos vai aparecer pedra de tropeço. E os pais têm que estar ali, prontos para dizer não. Não, meu filho, pensa muito bem nisso, que aqui no livro nós vamos encontrar essa direção. Este é o primeiro mandamento com promessa: honre teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Se não ensinar os seus filhos a honrarem você, se você não ensinar os seus filhos a te honrar, a honrar os avós, os mais velhos, você pode colocá-los sob maldições. Se você que é pai, você que é mãe, não ensina os seus filhos sobre honra, sobre reverência, você está colocando os seus filhos sobre maldição. Desde quando eu descobri que estava grávida do João, a bispa sempre colocava a mão na barriga. Toda vez que eu via ela colocava a mão na barriga e ela abençoava. Quando as crianças aprenderam a falar, ela ensinou as crianças a pedir bênção. E hoje, se as crianças, acaba assim, às vezes acontecendo, de chegar da escola, as crianças chegam de algum lugar e corre para abraçar e não pede bênção, e toda vez, insistentemente, cadê a bênção da vovó? Você não pediu bênção. E ela não deixa as crianças nem prosseguir na conversa se antes não pedir bênção. E esse é o caminho certo. Os nossos filhos precisam da bênção, da nossa bênção, da bênção dos avós, porque bênção é algo muito importante, e nós vamos ver aqui mais à frente. Eu fui criada dessa maneira.
Eu ligo para o meu pai, eu ligo para a minha mãe. Se eu não pedir bênção, quando eles não dão a bênção, eu não consigo continuar ali o diálogo, a conversa. Então, eu ligo, bênção, mãe, Deus te abençoe, minha filha. Bênção, pai, Deus te abençoe, minha filha. E isso é de modo geral. Quando eu falo com a minha avó, às vezes teve agora, acho que foi o ano passado, fazia muito tempo, muitos anos que eu não via uma tia minha. E quando eu encontrei a primeira coisa, bênção, tia, é algo que está lá dentro. E isso foi uma coisa que meu pai e minha mãe bateu muito. Pediu bênção para o seu tio, pediu bênção para sua tia, pede bênção para sua avó. Então é algo que foi o quê? Colocado. E as pessoas não têm essa consciência, o tanto que é importante receber a bênção, principalmente do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Então, esse ensinamento é algo que os pais têm que ensinar. Viver é enfrentar frustrações na vida, não é mesmo? Viver é você enfrentar todo dia uma frustração. E muitos pais não sabem como criar ou educar os filhos para o mundo impiedoso. Muitos pais não estão sabendo criar os filhos, prepararem os filhos para esse mundo impiedoso, maldoso. Consequentemente, eles crescem e se tornam adultos despreparados, fracos, desequilibrados, hipersensíveis e acabam sendo doutrinados pela cultura fracassada desse mundo. Porque se você não fortalece os seus filhos agora, nessa infância, eles vão crescer e vão ser jovens fracos, sensíveis, jovens com medo. E se não é trabalhado isso também com os jovens, eles vão passar a ser o quê? Adultos. Porque o que eu não lido agora, eu vou ter que lidar onde? Lá na frente. O que os nossos pais não lidaram, não corrigiram na nossa vida, nós estamos lidando com isso hoje, não é? Não estamos tendo que corrigir isso hoje? E fica mais difícil. Então, o que os nossos pais não fizeram lá, nós estamos tendo que fazer agora na nossa vida e com um pacotinho do lado, que são os nossos filhos. Trabalho em dobro. Mas lembrando, os nossos pais deram aquilo que eles tinham. Só que você que está ouvindo essa palavra não tem mais esse direito, porque você está recebendo muito mais do que os seus pais receberam. Como eu estou recebendo muito mais do que os meus pais receberam. Então, eu tenho que depositar ainda mais na vida dos meus filhos. Ore com seus filhos e pelos seus filhos. O que eu disse? Ore com seus filhos e pelos seus filhos. Tem diferença. Defenda e vigie a vida espiritual deles. Coloque limite, ensine-os a temer a Deus. Como está em Provérbios 22:6. Instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por quê? Porque aquilo está dentro dele. Ele tem convicção do que foi ensinado. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Salmo 127, 3, 5. Então, lance-os a um destino glorioso. Outro ponto que a bispa aborda neste livro é: tudo tem de começar pela mesa. A mesa é um santuário, é um lugar muito importante. É na mesa que os diálogos se iniciam.
Ao sentarem-se à mesa para uma refeição, você tem que brigar, você tem que lavar roupa suja, você tem que amaldiçoar até a 4ª geração, você tem que falar sobre dívidas, você tem que falar sobre problemas. Não. Ao sentar à mesa para uma refeição, conversem, dialoguem, olhem nos olhos, toquem-se, tenha comunhão com seu cônjuge e filhos. Orem juntos, cantem louvores a Deus e leiam as Escrituras. Orem o Pai Nosso. Fiquem mais juntinhos, começando pela mesa. Esse padrão de o pai almoça um horário, a mãe almoça outro, os filhos almoçam outro, é um padrão errado. Pastora, mas os nossos horários são diferentes, mas pelo menos uma refeição no dia você tem que fazer com a sua família. E não tem como falar, é impossível. Ou no café da manhã, ou no almoço, ou no café da tarde, ou no jantar, ou no café da noite. Pelo menos uma refeição. Né? Se você não tem, né, condições de fazer, né, em todas as refeições, pelo menos uma refeição. Ah, pastora, não tem como. Eu chego, já estão dormindo. Tem o sábado e tem o domingo. Ah, domingo nós vamos para a igreja. Você pode muito bem acordar mais cedo, preparar o café e tomar o café com a sua família. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, fique mais juntinhos, você e sua família, começando pela mesa. Se dentro da sua casa, cada um come um canto da casa, cada um vive a vida do jeito que escolheu, isso está errado. Isso é uma bagunça. Não vai dar certo. Tem lares onde as famílias, eles não conseguem ter uma comunhão. Tem lares onde os pais não conseguem olhar nos olhos dos filhos, adolescentes e jovens. Tem lares onde os jovens e os filhos não conseguem olhar para os pais, muito menos tocar nos pais. Tem jovens que, quando toca no pai e na mãe, é como se estivesse tocando num estranho. Está certo isso? Está muito errado. Por quê? Porque os pais deixaram a comunhão se perder. A comunhão em família é algo muito importante para Deus. E em muitos lares essa comunhão se perdeu. Foi embora. Isso é muito triste. Tem mulheres que elas têm uma facilidade para abraçar a amiga do trabalho, para elogiar a amiga do trabalho, para ir comer junto com a amiga do trabalho. Mas dentro de casa, praticar isso com o marido e com os filhos, eles são estranhos. Ai, é estranho, é diferente. Tem homens que têm muita facilidade em sair com os amigos do trabalho, em sair para comer com os amigos do trabalho, abraçar o amigo do trabalho. E aí, cara, tudo bem? Abraça e brinca e dá soquinho e tal. Mas ter essa atitude dentro de casa é algo estranho. É diferente, é estranho. Não é louco? Então, o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Um mundo líquido, bagunçado. E se você se identifica com esse ponto da palavra, é Deus anunciando para você colocar ordem na sua casa. Ah, pastor, é impossível, isso já perdeu, já não temos isso há muitos anos. Não é impossível. Deus é poderoso para restaurar o tempo perdido. É necessário termos a comunhão com a nossa família.
com os nossos filhos, segurar na mão dos nossos filhos, olhar nos olhos dos nossos filhos, abraçar os nossos filhos, beijar os nossos filhos, aproveitar e curtir todo o momento com eles, se alegrar, se divertir. Isso é importante. Isso é algo que ninguém pode tirar. O mundo não pode tirar. As amizades, né? Se surgir pedra de tropeço, ninguém vai tirar. Então, tudo começa pela mesa. Cresça na comunhão em família. Tenha uma programação e momentos preciosos com sua família. Invista e construa intimidade com Deus. Busque a ajuda do Senhor para viver uma vida disciplinada e organizada. Coloque ordem em sua vida, em sua casa, e não se canse de fazer o que é certo diante de Deus. Não se canse. O Senhor não só nos dá a comida e a bebida, como também nos capacita para conquistar uma vida abundante e equilibrada. E como desfrutar dela? Sempre começando pela mesa. Desfrute de tudo que Deus tem dado a você e faça desse tempo um estilo de vida. Deus deu a você uma família. Uma família. Talvez você pediu por isso. Você orou, você jejuou. Talvez você está em busca ainda, talvez você é solteiro e você está em busca de construir essa família. Então, para você que já conquistou essa família, desfrute dela. Viva momentos felizes em comunhão e intimidade. Para você que está em busca e orando para ter uma família, para casar e ter filhos, já vai aprendendo. Porque quando chegar este momento, e vai chegar na sua vida, cuide, desfrute, viva com a sua família. Então, seja amável e gentil com seu cônjuge, com seus filhos ou futuros filhos. Estejam sempre juntos, criando memórias. Invista em construir maravilhosas memórias em nome de Jesus. Salmo 128, 3-4. Olha que palavra linda. A mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o homem que teme ao Senhor, ele vai ter uma mulher que será como a videira frutífera e os filhos como brotos de oliveira. É isso que o Senhor projeta para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para a vida dos nossos filhos. Esse é o propósito, esse é o projeto de Deus. Outra parte do livro que é muito importante é a sua bênção pai, a sua bênção mãe, que diz, olha que essa parte mostra como é levado a sério a bênção dos pais. E na Bíblia nós temos exemplos sobre bênção e maldição. E um dos Gênesis 27, 11, 12, na NVI, que diz assim: Jacó disse a Rebeca, a sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de vitória, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Os filhos esperavam ansiosamente pela bênção do pai, pois ela determinava toda a vida deles. Jacó desejou tanto essa bênção que chegou a criar uma situação junto com a mãe, usando uma expressão bastante forte ao dizer: em vez de bênção, posso trazer sobre mim a maldição. É algo muito sério. Os filhos compreendiam que tanto a bênção quanto a maldição vinda do pai tinha toda a importância.
Um exemplo disso é Noé, que ao proferir uma palavra sobre seu filho Cã, o que aconteceu? Causou ruína a ele e a seus descendentes, que foi aquele filho que viu ele sem a roupa. Já a bênção que Noé liberou sobre Sem e Jafé mudou completamente o destino deles e de seus descendentes, de modo que Abraão foi descendente de Sem. A bênção dos pais sempre teve e continua a ter toda a importância, assim como a maldição. Ou seja, a Bíblia é muito viva. Se os nossos pais nos abençoar, abençoados somos, mas se eles nos amaldiçoar, a guerra é grande. Mas na Bíblia nós também encontramos homens que foram amaldiçoados por seus pais, e através de Cristo, da palavra, através da fé, eles fizeram totalmente contrário do que aquela maldição. Eles foram bênção. Então, a bênção do pai e a bênção da mãe é algo muito importante e deve ser levado com seriedade. Uma palavra que você profere ou a orientação que dá ao seu filho pode ser uma bênção ou uma maldição, influenciando diretamente o destino deles. Isso implica que, como pai ou líder de seu lar, você detém o poder. Se você é líder, se você é pai, mãe, vovó, tio, tia, esse poder, né, principalmente o pai e a mãe, esse poder está sobre você. Então, alguns pais, ao invés de abençoar, amaldiçoam. Alguns pais, ao invés de proferir palavras de bênção aos seus filhos, que deveriam, acaba direcionando-os para a maldição. Você faz tudo errado, tudo que vem tudo que você rela quebra. Nossa, você já quebrou todos os copos dessa casa. Você é burro, você não prestou atenção na escola. É tão simples isso, seu burro, seu idiota, seu incapaz. Você não faz nada direito. Eu te pedi uma coisa, você faz tudo errado do que eu pedi. Palavras de maldição. Quando um pai ou uma mãe permite que seus filhos sejam negligentes com Deus e indisciplinados e desrespeitosos com o Senhor, não respeitando a hierarquia, estão amaldiçoando seus filhos. Muitos de nós viemos de uma época na qual jamais poderíamos entrar na casa de nossos pais ou avós sem antes pedir a bênção deles. Tem pessoas mais antigas que os filhos só podiam comer depois que o pai se servisse, não é? Então, o pai tinha que servir primeiro e depois os filhos. Hoje é tudo uma bagunça, né? Come a hora que quer, quando quer. Era entendido que o respeito pelos mais velhos e a bênção deles faziam a diferença, e ainda fazem. Ouvir os mais velhos fazia muito sentido, não fazia? Mas nos dias de hoje, para muitos, não faz nenhum sentido, porque os próprios pais não se portam como uma autoridade importante. Muitos filhos dizem, não vou fazer. E o que os pais dizem? Está tudo bem. As bênçãos dadas pelos pais incluem palavras e direções de vida. Em 2 Reis 2, então subi dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam-lhe, sobe calvo, e virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos
Isso é a história de quem? De Eliseu. Eliseu tomou uma decisão muito importante para o reino de Deus. Ele abandonou a sua vida, tudo pelo reino, para seguir Elias e aprender com ele. Ele possuía uma história de fidelidade, entrega e sacrifício a Deus. Ele testemunhou o momento em que Elias foi arrebatado aos céus. Mas, infelizmente, alguns dos mais velhos zombaram da experiência de Eliseu, e incitando os jovens a ridicularizá-lo ao dizerem: sobe, calvo, sobe lá, calvo, sugerindo falsamente que Eliseu estava inventando a história. Como consequência da irresponsabilidade dos pais, que induziram aqueles jovens a zombarem de Eliseu, 42 daqueles adolescentes foram estraçalhados por 2 ursas por causa de uma palavra que Eliseu lançou sobre eles. Certamente os pais desses jovens ficaram devastados ao tomarem conhecimento dessa tragédia, pela perda de seus filhos. No entanto, é importante entender que a influência que os levou a tomar o caminho que escolheram originou-se pelo mau direcionamento dos pais. Os pais ensinaram aquela conduta, ensinaram aqueles jovens a desrespeitarem, a fazerem bullying. O que aconteceu? Veio uma maldição sobre eles e eles morreram. Esses garotos foram expostos a comentários maliciosos e críticos dentro do lar, absorvendo inadvertidamente essas influências negativas, e foram zombar de um homem de Deus, de algo sério. E, lamentavelmente, alguns pais colocam os seus filhos nessas condições. Muitos pais discutem assuntos inadequados dentro de casa. Os filhos ouvem, absorvem os maus exemplos, e isso volta contra a sua família, como as ursas selvagens contra seus próprios filhos. Os filhos têm sido ensinados a serem zombadores, críticos e negligentes em relação às coisas de Deus. Eles têm ouvido os pais falarem mal da igreja, do pastor, do pregador, dos trabalhos da igreja. Isso está penetrando em seu coração e eventualmente se voltará contra suas próprias vidas. Quantos pais que estão sendo negligentes, que estão falando mal, estão zombando, pais que ficam zombando de pregadores da igreja. Pastora, que horror, onde isso acontece? Acontece, tem gente para tudo, que zomba, que fala mal, e eles não estão se dando conta que eles estão amaldiçoando os seus filhos, que eles estão ensinando os seus filhos contra Deus e contra a palavra de Deus. Os jovens dos quais lemos ouviram seus pais questionarem a história de Eliseu e, infelizmente, acharam que tinham o direito de zombar do homem de Deus. Maldito é aquele que toca no ungido do Senhor. Isso revela que, dependendo da direção que os pais orientam os seus filhos, pode levá-los à ruína, estraçalhando suas vidas. Pais que levam os filhos nas festas, na balada: não, eu estou cuidando, eu estou protegendo, só vai lá curtir com os amiguinhos, isso vai terminar mal, a ursa vai estraçalhar, ela vai estraçalhar. Pai e mãe têm o dever de orientar seus filhos e não permitir que eles façam o que quiser ou escolham qualquer direção. Foi dado aos pais o poder de amaldiçoar os seus filhos, não apenas por meio de palavras, mas através das ações que os pais estão tendo, mas por meio de orientações inadequadas. As crianças e os adolescentes não têm capacidade
e nem idade para escolher alguma coisa. Eles precisam ouvir o quê? Não. Mas por quê? Não. Não. Alguns pais enfrentarão problemas graves no futuro porque não estabelecem limites, nem corrigem comportamentos inadequados, não disciplinam adequadamente e hesitam em dizer não. Tem pais que têm medo de dizer não para uma criancinha, para um bebezinho. O bebezinho bate na cara dele, ele tem medo de dizer não, é só um bebezinho. Ele vai crescer e você está ensinando que ele pode bater na cara de todo mundo, inclusive da sua e da sua esposa. Os pais precisam ter fé para orar pelos filhos, para que Deus o encaminhe a um destino glorioso, mas também devem ter fé para corrigi-los. Nós precisamos ter fé para corrigir, para educar, para dizer não. É fé. Os pais precisam de muita fé, porque a palavra de Deus manda corrigi-los, educá-los, corrigi-los, colocar limites e um ponto final em comportamentos rebeldes dentro de casa. E isso é tarefa de quem? Dos filhos, dos pais. Essa não é a tarefa dos nossos filhos, dizer o que eles devem ou não fazer. Isso é tarefa dos pais. A mesma Bíblia que orienta os pais a orarem pelos filhos e a beijá-los também, os instrui a corrigi-los e aplicar castigo e exercer autoridade sem excesso ou abusos, mas com justa autoridade com base no temor do Senhor. São muitos casos de pais que apoiaram seus filhos a buscar Deus na igreja, nem os incentivaram na questão da fé, pois acharam difícil acordar os seus filhos cedo para levá-los ao culto. E hoje, muito desses pais nos procuram desesperadamente, pois descobriram que os seus filhos estão fumando maconha, estão na imoralidade, estão tendo uma vida sexual ativa, sendo adolescente, ou perceberam que os filhos saem de casa sem avisar, volta quando quer, no dia que quer, a hora que quer, dentre muitas outras situações desastrosas, mas isso começou do nada. Um filho que está no mundo, está fazendo tudo que ele acha que é certo. Isso começou do nada? É claro que não. Isso começou aonde? Naquela infância. Aonde ele não foi orientado, aonde ele não foi conduzido, aonde ele não foi corrigido. Quando você vai na Praça da Sé, você vê aquele monte de mulheres, de homens, moradores de ruas, pessoas viciadas, drogadas, se arrastando, sujos, dormindo naquele chão quente, fedido. Toda vez que eu vou, sabe o que passa pela minha cabeça? Vamos ver se adivinha. Eu olho para aquilo e eu fico pensando, um dia, esse homem, essa mulher, eles foram crianças. Aonde será que erraram com eles? Toda vez me passa isso na cabeça. Quando eu vejo algo, uma pessoa, eu falo, meu Deus, eles foram. Ela foi uma menina, um bebê, ele foi um bebê. Aonde erraram com eles? Para que eles chegassem nesse ponto, nesse nível tão baixo, miserável, louco, maluco, doente. Aonde começou? Com os pais, que não amaram, que não cuidaram, que não corrigiram, que não ensinaram. Ah, mas isso acontece só no lar do pobre, do que não tem dinheiro, do que não tem condições. Não, isso acontece na casa de rico também. Porque quantos pais milionários, bilionários, onde os filhos são viciados em maconha, em droga, se matam, são viciados em remédios, não é mesmo? Por que isso acontece? Porque onde o diabo encontra uma brecha, onde não tem Jesus, ele vai entrar e ele vai destruir com tudo. Então, nós temos que orar todos os dias para o Senhor ter misericórdia
da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa vida. Senhor, tem misericórdia. Senhor, guarda os meus filhos. Senhor, proteja. Senhor, meu Deus, me ensina a ser mãe, me ensina a ser pai, me ensina a conduzir os meus filhos, Senhor. Me ajuda a conduzir. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Se tem algo que você não pode errar, é com os seus filhos. Na criação dos seus filhos, você não pode errar. Porque se você errar, só Deus, a misericórdia, o milagre de Deus para consertar. Então, esses filhos que não foram apoiados para realizar a obra de Deus, acabaram sendo internados em clínicas. Muitos estão em clínicas de reabilitação para dependentes químicos. São muitas as histórias de sofrimento e destruição em função da negligência de muitos pais negligentes. E hoje esses pais vivem em torno de como tirá-los da destruição, da desgraça, das garras da ursa. Mas quando tiveram a oportunidade de direcioná-los, diziam a mesma coisa: com meus filhos será diferente, porque dou uma boa educação a eles. Mas, na verdade, não prepararam os filhos aonde? Na fé, para temerem ao único que pode sustentar tudo. Quem é? Deus. Deus é o único que pode sustentar a nossa casa, sustentar os nossos filhos, a nossa família. Só Deus pode sustentar. Eu já vi as drogas entrarem em casa de milionários e miseráveis, testemunhei a imoralidade dominar famílias tanto na alta sociedade quanto na mais humilde. Isso acontece porque o diabo não respeita um lar onde Deus não está no centro. Ele vai entrar onde encontrar brechas. Se os pais não direcionarem os filhos à luz da palavra de Deus, o mundo e as pessoas sem juízos os direcionarão e eles sucumbirão à cultura. No livro de Gênesis, capítulo 24, observamos Abraão cuidadosamente procurando uma esposa para Isaque, instruindo seu servo a buscá-la no local apropriado. Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor em tudo o abençoava. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não procurará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e procurará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Os pais devem orar ao Senhor pedindo que Deus prepare um bom marido ou esposa para os seus filhos. Se você percebe seu filho ou sua filha se envolvendo em situações complicadas, em relacionamentos complicados com pessoas inadequadas, que não temem, que só quer saber de outra coisa, e não querem saber da fé de Deus, só quer saber de outra coisa, tem que falar em código, eu sei que tem crianças que estão me ouvindo agora. O pai, como pai, você deve exercer a sua autoridade e dizer: filho, guiado pelo Espírito Santo de Deus, não vejo essa pessoa seria uma boa companheira para você. Lembre-se que os pais dão identidade e direção aos filhos. A palavra de Deus manda os pais a terem uma presença marcante e atuante dentro de casa. Quem é a primeira instituição de Deus, que é a primeira instituição de Deus, e deve funcionar como a palavra ensina, deve haver o quê? Na nossa casa, no nosso lar, na nossa família deve ter o quê? União, diálogo, carinho, correção, regras e limites. A omissão dos pais em educar os filhos no caminho de Deus volta-se contra a família, cobrando um preço muito alto. Muitos pais que são as lideranças das famílias têm tido um comportamento passivo diante da formação dos filhos, em vez de serem firmes, atuantes, convictos e firmes dentro de casa. Então, eu já tinha terminado de ler o livro, eu quero trazer, eu estou relendo de novo para você,
Porque esse é um livro que tem que ficar assim na cabeceira da sua cama e que você tem que, sempre que você conseguir, reler várias vezes. Porque tem direções aqui que nós recebemos diariamente, mas às vezes esquecemos de como prosseguir. Então temos que lembrar como devemos prosseguir dentro de casa. E isso, se você não é pai, não é mãe, traga isso para a sua vida com aquilo que não foi feito por você. E você tem a oportunidade de fazer. Então, se você fala assim, pastora, eu tive um pai e uma mãe, eles foram perversos. Eles só me amaldiçoaram, nem bênção, eu acho que eles nem sabem o que é bênção. Então, pega essa palavra, pega esse estudo, porque esse livro não é um estudo. Traga isso para a sua vida, projete isso para a sua vida agora. Ah, os meus pais morreram, meus pais não têm essa mesma fé. Você tem hoje dentro da igreja homens e mulheres, pastores, pastoras, que podem fazer esse papel de pai e de mãe. E você pode, se você quiser, reparar isso na sua vida, buscar a bênção dessa pastora que você tem ela como mãe, buscar a bênção desse pastor, desse bispo que você tem como pai e pedir para que eles abençoem você, abençoe a sua vida. Porque não foi porque você não teve que você não deve requerer, exigir isso agora. Você pode ter, porque Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos abençoar. E assim você ter a oportunidade de receber essa bênção. E quebrar todas essas maldições que os seus pais lançaram sobre você, que de forma tola você tem lançado sobre os seus filhos, porque você não está vendo. Você pode trilhar um caminho totalmente diferente daquilo que os seus pais projetaram em você, lançando uma palavra de destino através da maldição. E a partir de hoje, você lançar sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos, da sua casa, palavras de destinos que são abençoadas, palavras de bênçãos, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Se você não adquiriu este livro, não só esse, mas como os demais, eu também já terminei de ler o Como Deus Funciona, é maravilhoso, extraordinário. Eu estou no Cuide Bem de Suas Manhãs, e tá assim, fantástico. Então, se envolva com a palavra, como a bispa pregou no domingo. Não troque algo superior por algo inferior. Então, não fique perdendo tempo, perdendo tempo com bobagem, com celular, com internet, com vídeos. Quando você tiver um tempinho, carrega aí na sua bolsa um livro ou a sua Bíblia e vai crescendo. Toda vez que você está lendo a Bíblia, lendo um livro, livros como este, você está crescendo. Você está crescendo, você está se alimentando de coisas boas que vão te ajudar. Então, se você não tem, adquira, leia, porque a pregação que eu fiz hoje é o livro Palavras de Destinos. Semana que vem eu volto com mais um capítulo e assim vamos estudar juntos. Então, se você fala, pastor, eu não tenho tempo, coloque o culto, ouça que eu vou ler para você então. Vamos estudar juntos. Porque as nossas crianças, os nossos filhos precisam da nossa mudança, do nosso amadurecimento. Porque quando o pai e a mãe crescem, os filhos também crescem. Ah, pastor, eu não tenho filhos, mas quando você cresce, tudo que está ao seu redor cresce junto com você. Você é abençoado. Então, com sua mão no coração, com seus olhos fechados, fale com o Senhor. Se você se identificou em algum ponto desta palavra, desse estudo, que você peça ao Senhor. Se você não tem filhos,
Peça ao Senhor: Senhor, me abençoe. Me abençoe, Senhor. Eu não tive um pai e uma mãe que me abençoasse, mas eu tenho o Senhor. Então, Pai, me abençoa. Me abençoa nesta quarta-feira. Me abençoa, abençoa a obra das minhas mãos, abençoe o meu futuro. Abençoe o meu presente, o meu futuro. Abençoe-me, Pai. Eu preciso da sua bênção. Se você tem filhos, lance palavras de destino sobre sua casa, sobre a sua família. Profetiza dentro da sua casa: a minha casa é um lar de adoração. O meu lar é um lar onde a presença do Senhor é constante, é viva. O meu lar é um lar disciplinado, a minha família, nós somos focados, disciplinados, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios da presença do Espírito Santo. No meu lar há amor, união, respeito. No meu lar há paz, alegria. O meu lar é abençoado, os meus filhos são abençoados. Eu abençoo a minha casa, Jesus, eu abençoo a minha família, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a obra das nossas mãos. Aonde tocarmos, aonde pisarmos, a bênção, prosperidade, fluidez, crescimento, nós somos abençoados. Abençoa, Jesus, a minha casa. Jesus, abençoa a minha família. Jesus, abençoa a minha vida. Jesus, abençoa, abençoa, Jesus. Derrama a tua bênção, Senhor. Derrama a tua bênção sobre nós. Derrama a tua bênção sobre a nossa família. Derrama a tua bênção sobre os nossos filhos, derrama da tua bênção sobre o nosso casamento, derrama da tua bênção sobre a nossa vida financeira, derrama, Senhor, nos abençoa, Pai, abençoa-me, Pai, abençoa-me, Pai, derrama da tua bênção, Senhor, sobre a minha vida, sobre os meus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, vai passando com teu sangue sobre lares que estão bagunçados, lares disfuncionais. Vai curando, vai libertando, arruma essa bagunça, Senhor. Põe ordem, Senhor, nesta casa, põe ordem nesta família. Senhor, quebra todo laço de briga, contenda, divisão, separação. Meu Deus, livra crianças, jovens. Livra, Senhor, onde tiver uma mãe orando, clamando, pedindo. Quantas mães que estão pedindo: Senhor, livra os meus filhos da droga, do álcool, da bebida, dos vícios. Atende a oração dessa mãe nessa quarta-feira. Liberta, meu Deus. Liberta as famílias de drogas, de bebidas, de vícios, de contenda, de separação, de divórcio. Senhor, guarda a nossa casa. Senhor, guarda a nossa família. Senhor Deus, põe um basta na destruição. Põe um basta na dor. Senhor, põe um basta na dor. Senhor, nós apresentamos cada nome ao Senhor agora. Liberta, livra, restaura, restitui, reconstrói, restaura esse lar, restaura essa família, restaura casamentos que foram destruídos, restaura relacionamentos que foram destruídos, restaura relacionamentos de pais e filhos que foram destruídos, onde a ursa entrou e devastou com tudo. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura a saúde. Restaura a energia, restaura a vida, restaura os casamentos, restaura a união, o amor, restaura a mesa deste lar, Senhor, restaura a mesa desta casa. Tem lares, meu Deus, onde a mesa está quebrada, está faltando, está destruída, está faltando lugar. Restaura lares onde a mesa, o santuário está quebrado, está destruído. Restaura essa mesa onde só a briga conta para pagar, divisão, contendas, onde há bebida, cigarros, vícios, imoralidade. Restaura essa mesa, restaura esse santuário, Senhor, para a honra e a glória do nome de Jesus. Estenda, você que está em casa, estenda as mãos para essa mesa, para a sua mesa, e abençoa e diga: essa mesa é o santuário do Senhor.
Estenda suas mãos para a sua casa. Você que está comigo, visualize a sua mesa agora e declare: essa mesa é o santuário do Senhor. É aqui onde eu e minha família, nós vamos sentar, nós vamos conversar, vamos nos abraçar, vamos ter um outro tempo. Essa mesa é lugar de bênção. Nessa mesa vai haver crescimento. Nós vamos sentar para ouvir a palavra, para meditar na palavra. Nós vamos conversar, nós vamos dialogar, nós vamos nos entender, nós vamos colocar tudo em ordem. Chega, nessa mesa não haverá mais briga, contenda, divisão, não haverá mais bebida, cigarro, vício, não. Nessa mesa, nesse santuário terá somente a presença de Deus. No lugar da bebida, do cigarro, haverá a Bíblia. A Bíblia vai estar nessa mesa. Chega de vícios. Chega de bebida, chega de cigarro. A Bíblia vai permanecer nessa mesa. A bênção do Senhor permanece nessa mesa. A minha casa é abençoada. Profetiza agora sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. A minha família é abençoada, a minha casa é abençoada. A minha família é abençoada, os meus filhos são inteligentes, são saudáveis, são perfeitos. Os meus filhos são cheios do Espírito Santo. Os meus filhos temem o Senhor. Os meus filhos são generosos, eles são bondosos. Os meus filhos são luz, os meus filhos são bênção. Os meus filhos terão um futuro poderoso, glorioso, de paz, alegria, prosperidade. Os meus filhos são abençoados. Os meus filhos são grandes. Os meus filhos terão uma família abençoada, um casamento abençoado. Eles vão gerar filhos abençoados, filhos saudáveis, filhos perfeitos, filhos que vão adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo cada lar, Senhor, eu abençoo cada família, eu abençoo, Senhor, cada criança, Senhor. As nossas crianças são fortes, corajosos, eles são abençoados, são cheios do Espírito Santo. As nossas crianças, os nossos jovens, a nossa casa é faminta pelo Senhor, pela presença do Senhor, em nome de Jesus. E eu abençoo essa mesa, que a partir de hoje essa mesa se torne o santuário do Senhor, onde famílias vão se reunir, vão adorar, vão louvar, vão conversar, vão se abraçar, vão se beijar, vão ficar unidos, vão ler a Bíblia, vão ouvir os cultos. Essa mesa é o santuário do Senhor, e aonde havia vergonha, haverá dupla honra em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que da primeira na vida de todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Tome posse dessa palavra. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Lance palavras de destinos, bênçãos sobre você e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Livra a nossa casa, livra os nossos filhos, nos livra de cair em tentação. Nos livra, Senhor. É o que nós pedimos, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.